Olá, bom dia, bom sábado. É um prazer poder dirigir a palavra esta manhã e talvez tenha sido há um mês atrás que eu estive aqui e preguei um último sermão. Vou fazer uma pergunta. Quem estava? Alguém se lembra do que é que eu preguei? Era o espírito de uma mulher, lembram? Era o espírito de Jezabel, não é? Como Jezabel entrou dentro, ou entra dentro, como este espírito entra dentro das nossas igrejas. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o marido de Jezabel, Acabe. Está bem? Vamos falar um bocadinho sobre ele e vamos ver aqui um episódio que se passou na Bíblia e tirar talvez algumas lições para nós. Está bem? Acabe foi dos piores reis que existiu em Israel. Foi um rei que, de certa forma, fazia aquilo que era mau aos olhos do Senhor. E era um homem que não gostava de ouvir alguém que o repreendesse, não gostava de ouvir coisas que não fossem agradáveis. E o episódio que nós vamos ver hoje trata-se precisamente de uma situação que se passou com o rei Acabe e que demonstra realmente como ele não estava com os seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor lhe dizia. Eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 2 de Crónicas, no capítulo 18. Eu gostava de ler aqui o versículo 7, que é o versículo que nos introduz, e diz assim o versículo 7. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isto, Josafá respondeu. Então nós temos aqui um episódio que se passa quando o rei Josafá, que era o rei de Judá, vem a Israel, ao norte do país, e vem ter com Acabe, o rei de Israel. Nós sabemos que nesta altura os reinos estavam divididos, as coisas não corriam muito bem, muitas vezes entre estes dois reinos, mas não era o que estava a acontecer naquele momento. Havia alguma amizade, havia alguma ligação entre estes dois reinos na época de Acabe e de Josafá. E porquê que havia esta ligação? Nós podemos encontrar uma resposta e eu vou ler-vos um excerto do Patriarcas e Profetas, onde Ellen White diz assim. Nós lemos isto na página 96. Falando de Josafá e de Acabe, diz assim: alguns anos depois de haver subido ao trono, Josafá, agora no auge da sua prosperidade, permitiu o casamento do seu filho Jeorão com Atalia, filha de Acabe e de Jezabel. Por esta união foi formada entre o rei de Judá e o rei de Israel uma aliança que não fora ordenada por Deus e que num tempo de crise levou ao desastre o rei e muitos dos seus súbditos. Então, porquê que estes dois reinos estavam unidos? Porque tinha havido um casamento, não é? O rei do norte, Acabe, com a sua mulher Jezabel, tinham tido uma filha, Atalia, e esta filha vai casar então com o filho de Josafá. E esta união uniu os reinos, não é? O reino do sul e o reino do norte, mas não foi algo que Deus aprovasse.
Sabem que às vezes quando nós vemos episódios destes, nós podemos lembrar-nos de textos como, por exemplo, aquele do apóstolo Paulo, que ele diz que não nos unamos a um jugo desigual, não é? E isto aplica-se em muitas áreas da vida, não só no casamento. Por exemplo, nos negócios também. Eu lembro-me de um irmão que tinha um negócio com um sócio que não era adventista e a empresa, ela funcionava todos os dias. Ao sábado o irmão vinha para a igreja e o sócio continuava o trabalho no sábado. E no domingo o sócio descansava e este irmão ia trabalhar. Então a empresa estava sempre a funcionar. Será que é algo que Deus aprova? Com certeza que não. Então, unirmos a um jugo desigual leva-nos a fazermos e a decidirmos coisas que são contrárias àquilo que Deus deseja. Seja no casamento, e aqui deixem-me dirigir-vos talvez aos mais novos e dizer-vos cuidado quando caírem na tentação de se unirem a uma pessoa que não tem os mesmos princípios que vocês. Pode ser o tormento da vossa vida. Pode ser a desgraça do vosso casamento. Então, cuidado quando nós nos desunimos a um jugo desigual. Neste caso, não foi algo aprovado por Deus. Não era aprovado, era proibido por Deus. Deus não queria que os seus filhos se unissem a pessoas que não temem a Deus. Queridos irmãos, isto ainda é válido para os nossos dias. As histórias do passado ajudam-nos a não fazermos os mesmos erros que eles fizeram. A experiência de pessoas no passado dão-nos força para nós podermos não fazer o que elas fizeram ou fazermos o que elas fizeram se está de acordo com a palavra de Deus. Quando nós vamos tentar perceber um pouco este episódio desta união que houve entre o Reino do Sul e o Reino do Norte e esta ligação, nós lemos assim em 2 de Crónicas 18, mas agora no versículo 1 a 3. Diz-nos assim: Tinha Josafá riquezas e glória e abundância e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: Rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és o meu povo. Com o teu povo iremos contigo à peleja. Então, nós temos aqui uma visita que é feita pelo rei do sul, o rei Josafá, e vai visitar então Acabe por causa desta ligação que havia entre famílias, não é? E diz-nos então que este rei Josafá, ao chegar lá, Acabe faz-lhe uma proposta. E a proposta que ele faz é: olha, eu gostava que tu subisses comigo numa batalha contra os sírios. Os sírios tinham tomado conta desta cidade, de Ramote Gileade, não é? E o rei Acabe precisava de esforço, de força, não é? Tanto o exército do sul como o exército do norte estavam bem apetrechados. Dizer-vos que Acabe era um estratega militar, era uma pessoa que percebia de guerra. E então ele vai convidar o seu parente agora, não é? E vai convidá-lo para ver se ele não lhe dá uma ajuda em reconquistar aquele território que já tinha sido de Israel, mas que tinha sido tomado pelos sírios. E Josafá, sem pensar muito, claro que sim, vamos lá. O meu povo é o teu povo, nós vamos. E a verdade é que Josafá dá a sua palavra aqui. E quando nós damos a nossa palavra, se ela for uma palavra de verdade,
ela deve ser cumprida, não é? E Josafá aqui dá a sua palavra. Diz-nos então que neste apelo que é feito, Josafá dá a sua palavra, mas depois ele começa a pensar e diz assim, mas espera aí, o que é que eu fiz, não é? Isto eu a dizer, não está escrito, mas ele deve ter alguma coisa tocado lá na mente dele e ele deve ter pensado assim, bem, nós não consultámos o Senhor, não é? Eu dei a minha palavra, vamos a uma batalha, mas isso... E o que é que o Senhor tem a dizer sobre isto? Será que o Senhor aprova esta batalha? E então há uma pergunta que Josafá vai fazer ao rei Acabe. Vai dizer, olha, era bom nós consultarmos o Senhor. Chama os profetas para nós sabermos o que é que Deus tem para nos dizer. E assim foi. Diz-nos então que Acabe, ele vai chamar os profetas. Nós lemos assim a partir do versículo 4. Continuamos em 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 4, diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e lhes disse, iremos à peleja para Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus os entregará nas mãos do rei. Então nós temos ali um grupo de profetas que, perante a pergunta do rei, todos eles respondem em uníssono o quê? Sobe, não é? Deus vai estar contigo. Ok? Diz-nos assim a continuação do texto no versículo 9. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Eu imagino aquele espetáculo, não é? Numa eira, uma eira vocês sabem que é um local onde se malhava o trigo, um sítio plano, à porta da cidade, os dois tronos ali, um espetáculo ali à volta, não é? Pessoas a verem, e os profetas ali diante a profetizarem que eles podiam ir à batalha, que eles iam ganhar a batalha. Queridos irmãos, sabem que perante autoridades, e aqui nós podemos falar em reis, como podemos falar em presidentes da República, em ministros, e até, falando no aspecto espiritual, em pastores de igreja ou anciãos, não é? Em líderes. Muitas vezes as pessoas estão à sua volta para os bajular e não propriamente para serem corretos na forma como agem diante dessas pessoas. Muitas vezes os líderes são bajulados de tal maneira que o seu ego incha, não é? E as pessoas gostam de bajular porque gostam de ficar bem. E, infelizmente, dentro da igreja acontece a mesma coisa. Sabem que a minha experiência como pastor, muitas vezes quando eu chegava à igreja, ficava rodeado dos bajuladores. As pessoas que vinham muito simpáticas e prometiam isto e davam aquilo e, não é? E faziam isto. E depois, ao decorrer do tempo, essas pessoas começavam a sair de cena. E aqueles que tinham ficado lá atrás, nos bancos da igreja, sentados, quietos, acabavam por demonstrar que eram muito mais fiéis, não a mim, mas a Deus, na forma como ainda hoje falávamos em louvor, não é? É verdade. Deus não gosta da bajulação. Deus não gosta. Bajulação é algo que Deus abomina. A palavra de Deus diz isso. Mas, infelizmente, estas pessoas que têm alguma influência, elas são bajuladas. Semana passada estava a falar com o Eliezer e estava-lhe a dizer uma coisa que eu não sei se todos nós temos a noção aqui. Sabem que a nossa igreja, ela é pautada por uma hierarquia diferente de todas as outras igrejas.
Por exemplo, é verdade que eu sou pastor, mas a minha força, o meu poder na igreja não é a nível de força e poder, de comando, mas é de função. Eu tenho uma função diferente do ancião, de um diácono ou de um membro de igreja. Mas eu não sou superior a ninguém, eu sou igual a todos os outros. A minha função é que é diferente. Então a nossa igreja, ela funciona não a nível de hierarquia de poder, mas a hierarquia de função. Claro que, como pastor, tenho a minha responsabilidade na minha função, assim como o ancião tem a sua responsabilidade na sua função, um diácono e qualquer departamento da igreja. E quem manda na igreja nem é o pastor, nem é o conselho de igreja. Sabem quem é que manda na igreja? É a Assembleia. Estão a ver? Sim, tudo bem, obrigado. Claro que quem manda na igreja, quem é o cabeça é Deus, não há dúvida. Okay? Mas a nossa igreja, ela pauta-se para que todos os membros contribuam para o bom funcionamento dela. Se os membros delegam ao pastor e a uma comissão, neste caso a um conselho de igreja, algumas decisões, a última palavra devia ser sempre a da igreja. Okay? Nunca esqueçamos isso. Quantas vezes eu já passei por igrejas em que o conselho não estava de acordo com aquilo que eu pensava e eu tive que acatar. Ou se a igreja pensava de outra maneira, eu tive que acatar. Estão a ver? Porquê? Porque não sou eu que mando. Eu tenho uma função, mas não é de mandar no sentido de ser a pessoa mais poderosa da igreja. Queridos irmãos, diz-nos então que aqueles dois reis estavam a ser bajulados por estes profetas e depois daqueles homens dizerem vão, o rei Josafá pensou assim, mas não há aqui um profeta de Deus? Então, mas que profetas eram aqueles? Não eram de Deus? Não. Eram profetas trazidos por Acabe e Jezabel, eram profetas, falsos profetas, não é? Eram falsos profetas que diziam só o que o rei queria ouvir e não o que o rei precisava de ouvir. E Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor? Foi o que ele perguntou, não é? E nós lemos assim no versículo 7 e no versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, foi o texto que nós lemos há pouco, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaias, filho de Imlá. Disse Josafá, não fala o rei assim. Então havia um homem, um profeta de Deus naquela terra, que falava contrariamente aos outros profetas. Era um homem que tinha a coragem de falar aquilo que estava certo, aquilo que era verdade. Mesmo que isso custasse, sabem o quê? A sua liberdade. Sabem onde é que estava Micaias? Estava preso. Porquê? Porque tinha falado a verdade. Normalmente as pessoas que falam a verdade, elas acabam por sofrer mais. Sabiam isso? Lembram-se de João Batista? Se João Batista tivesse calado, ele não tinha ficado sem a cabeça. É ou não é? Ele ficou sem a cabeça porque falou. Porque estava contra o adultério do rei Herodes com a sua cunhada, não é? E porque ele falou, aquela mulher quis se ver livre dele. Micaias também falava ao rei aquilo que o rei não gostava de ouvir. E então o rei prendeu, estava na prisão, no calabouço, não é? Coitado, assim era uma forma de o calar. Sempre que ele dizia alguma coisa era contra o rei. Mas por que será? Porquê que será que sempre que o profeta falava era contra o rei? Sabem que eu dizia-vos há pouco que este rei foi dos piores.
Ele foi o 8º rei na dinastia de Israel, no Reino do Norte. A palavra de Deus diz-nos, por exemplo, em 1 de Reis, no capítulo 16, versículo 30, diz assim: Fez Acabe, filho de Onri, o que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, foi pior do que todos os que vieram antes dele. Mas, no versículo, ainda no capítulo 16, mas no versículo 33, diz assim: Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Depois casou-se com uma mulher pagã, uma princesa pagã, filha de um sacerdote, não é? Pagão, e permitiu que ela promovesse a adoração a Baal dentro das terras de Israel. Sabemos que Jezabel, eu falei isso da última vez, Jezabel procurou matar todos os profetas de Deus, não é? Então, diz que este homem fez o que era de errado perante o Senhor, mais do que todos os outros. Queria ouvir boas coisas dos profetas de Deus, mas o que é que ele ouvia? Ouvia a verdade, não é? Ouvia que ele estava errado, com certeza. Será que isto hoje não acontece connosco, queridos irmãos? Nós, por natureza, não gostamos de ouvir pessoas que nos chamem a atenção. Às vezes, há irmãos que chamam-me a atenção e às vezes não cai bem, não é? Mas nós podemos ter duas atitudes, ou rejeitar, ou então tentar perceber se aquilo tem algum sentido, não é? Sabem, eu fazia muitos funerais no LAPI. Eu estive lá 8 anos, fiz mais de 100 funerais. Os meus colegas dizem que eu tornei-me um especialista nos funerais. E eu conhecia bem os idosos. Quando eles morriam, eu muitas vezes ao fazer o funeral dizia o fulano tal ou a fulana, não é? A irmã. Eu não dizia a irmã, eu dizia o nome da pessoa. Dizia, sei lá, a irmã Maria, não é? Eu não chamava a irmã, eu dizia a Maria foi isto, a Maria foi aquilo, sei lá, a Guilhermina foi isto, foi aquilo, o João foi isto, foi aquilo. E houve alguém um dia que foi a um funeral e disse-me assim: olha, pastor, a pessoa morreu, é mais velha, era bom que o pastor, em vez de dizer o fulano e a fulana, o nome do irmão ou da irmã, o pastor mostre que ela é irmã e que ela é irmão. Ou seja, sempre que eu disser o nome da pessoa, a irmã tal, o irmão tal. E aquilo não foi assim chocante para mim, mas eu aceitei e a partir daí, os meus funerais, tive sempre isso em consideração. Então, há coisas que nós até aceitamos, há outras que não. Há outras que são mais difíceis. Às vezes há pessoas que nos dizem coisas e nós não gostamos de ouvir. É normal. Nós gostamos de estar no nosso pedestal, não é? Não gostamos que alguém nos aponte algum erro. Mas nós somos humanos e às vezes erramos. Ou muitas vezes erramos. Queridos irmãos, e quando nós erramos, como é que nós temos atendido para um irmão ou uma irmã que talvez seja alguém consagrado ao Senhor e nos chama a atenção? Ouvimos-la, aceitamos, não aceitamos, ficamos irritados como o rei Acabe? O rei Acabe ficava irritado com o profeta, não é? Queridos irmãos, o mais triste ainda não é só não aceitarmos, é colocar-nos ao lado de pessoas que estão a fazer o que é errado e aprovar-nos o que elas estão a fazer de errado. Isso ainda é pior. Será que isto tem acontecido connosco? Ou seja, não chamamos a atenção da pessoa quando ela está em pecado e ainda aprovamos o que ela faz. Alguém pode ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 14. Eu vou-vos dizer, quando nós lemos Ellen White, ela diz que do versículo
no capítulo 1 do versículo 18, é o 18, não é o 14, do 18 ao 31, penso eu, reflete a condição dos homens antes de Jesus voltar. Ela diz isto. Leiam o que é que está... Alguém que leia em voz alta o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ok. A ira de Deus está contra os homens que, em vez de estarem a falar a verdade e conhecem a verdade, estão a fazer o quê? Estão a fazer o contrário, não é? O versículo 24, o que é que diz agora ao 24? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, estas pessoas que se opõem à verdade, Deus deixa-as. Elas fazem o seu percurso. E finalmente o versículo 32. O que é que diz no 32? Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não cometem e fazem, mas também aprovam os que praticam. Estão a ver aqui? Aqueles que conhecem a verdade, em vez de apontarem o erro e serem justos, eles aprovam a injustiça, Deus deixa-os ir e depois o que é que eles fazem? Não só a cometem, como aprovam quem comete. Queridos irmãos, isto é sério. Isto é sério. O que estava a passar aqui com este rei era isto. Ele não queria ouvir o profeta. Achava que o profeta, tudo o que lhe dizia era mau. E continuava no seu erro. Continuava no seu erro. E aprovava ainda outros erros, não é? Nós sabemos que Acabe fez muitas asneiras, não é? Esteve envolvido em muitos crimes. Queridos irmãos, atenção. Quando nós nos opomos à palavra de Deus e aprovamos o erro, nós estamos a seguir um caminho muito perigoso. Deus deixa-nos seguir esse caminho. E é para a nossa destruição eterna. A verdade é sempre verdade, por mais que custe. Às vezes é alguém querido, algum irmão, alguma irmã que nós gostamos muito. Às vezes é um familiar que nós não queremos dizer nada. Mas se ele está no erro, é importante nós mencionarmos isto. Micaias podia estar calado. Olhem o que vai acontecer agora. Vamos ler o versículo 8. Em 2 de Crónicas 18:8. Vamos voltar a 2 de Crónicas 18:8. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa Micaias, filho de Anlá. E agora vejam este oficial que foi buscar Micaias à prisão. Vejam o que este homem vai dizer a Micaias. Lemos assim no versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaias falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Queridos irmãos, isto é incrível, não é? Olha, tu estás caladinho, quando falares, fala só aquilo que for bom. E Micaias podia dizer assim: bem, eu posso me livrar agora da prisão, não é? Deixa-me lá ir falar uma coisa boa e assim fico em liberdade. Era ou não era? Como é que nós reagíamos se estivesse nessa situação? Se calhar nós pensamos: o tempo que eu vivi nesta prisão foi difícil. Passei fome, frio, não é? Deixa-me sair daqui. Vou estar calado, não digo nada, olha, não digo nem bem nem mal, não é? Nem digo nem bem nem mal. Não é? Às vezes há pessoas que dizem assim: não, eu não vou, eu vou-me calar, fico aqui caladinho no meu lugar, não faço nada, não é? E os outros que decidam, que digam, não é? Queridos irmãos, Micaias, ele vai responder a este homem, sabem o quê? No versículo 13. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei.
Que coragem, hein? Se for contra o rei, é contra o rei. Às vezes nós não gostamos de confrontar, sobretudo se a pessoa for uma pessoa com alguma influência, não é? Não vou dizer nada. Se a pessoa tiver dinheiro, não, então ele dá tantos dízimos e ofertas para a igreja, não é? Mais vale não é? Queridos irmãos, quando é errado, é errado. E quando nós nos calamos, nós estamos a seguir o erro. É como o irmão dizia há pouco, Satanás está calado a dizer, não, a tua indecisão já estás a escolher o meu lado, não é? Muito importante. Diz-nos então que este profeta vai profetizar. E nós encontramos isso em 1 de Reis. Sabem que Reis e Crónicas complementam-se, está bem? 1 de Reis 22 vai-nos falar o que é que este profeta vai dizer aos reis. E o profeta vai dizer aos 2 reis assim: vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm o Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Por outras palavras, o que o profeta estava a dizer era o quê? Aquilo não ia correr bem. Não vão. Enquanto os outros profetas diziam vai, aquele dizia não vão. O Senhor não vai estar convosco. As pessoas, os soldados vão ser dispersos como ovelhas que não têm pastor. E realmente foi isso que aconteceu, não é? Deus tinha dito que eles iam ser derrotados, mas estes reis acabaram por seguir o que os falsos profetas disseram. E porquê que seguiram? Reparem, Acabe é porque o outro só dizia coisas más, então ele nem queria saber. Mas Josafá seguiu porquê? Porque tinha dado a palavra, não é? Tinha dado a palavra. Então ele quis honrar a palavra. Queridos irmãos, a palavra não vale mais do que a verdade. Se eu honrei cometendo um erro, se eu honrei por palavras, se eu fiz um voto por palavras, mas esse voto está contrário à vontade de Deus, eu estou livre desse voto. É preferível obedecer à palavra de Deus. Mas Josafá cometeu aqui um erro. Josafá, como estava comprometido, avançou, não é? Diz-nos em 1 de Reis 22, 29, assim o rei de Israel e de Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade e sofreram ali uma grande derrota. No versículo 36 diz, estamos em 1 de Reis, está bem, 22, 36, e depois do sol posto passou um pregão pelo exército dizendo, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Porquê? Porque tinham sido dispersos, tinham sido derrotados, não é? Nesta batalha o rei Acabe acaba por morrer. Ele leva uma flecha e morre. Josafá, por misericórdia de Deus, consegue fugir, mas quando ele vem a caminho de Jerusalém, nós lemos assim em 2 de Crónicas, agora voltando a Crónicas, 2 de Crónicas 19, versículo 2 e 3, diz assim: diz que vem um profeta, o profeta Jeú. O profeta Jeú veio ter com ele no caminho e diz assim: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Eu vou ler novamente. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Esta frase é muito importante. De certa forma, ele estava a dizer assim, então tu vais seguir Acabe, que é ímpio, não é? É ímpio, tu segues um ímpio e amas aqueles que desobedecem, que aborrecem ao Senhor?
Queridos irmãos, é impressionante, não é? O profeta de Deus, Jeú, veio ter com ele repreendendo-o. Por isso virá sobre ti grande ira diante do Senhor. É verdade que Josafá fez boas coisas, o texto diz, fizeste boas coisas, não é? Acharam-se boas coisas em ti, tiraste os ídolos do bosque, não é? Mas, no entanto, aquilo que Josafá fez não foi aprovado pelo Senhor. Josafá tinha tudo para ter feito a boa decisão, tinha dito para consultar o Senhor, mas depois não atendeu, não é? Queridos irmãos, que isto não aconteça connosco. O que é que nós podemos concluir, aprender desta história? Em primeiro lugar, talvez perceber este comportamento de Acabe, não é? Um comportamento que, de certa forma, pode nos ajudar também a nós no nosso comportamento. Acabe tornou-se refém das suas escolhas. Fazia o que era mau perante o Senhor e recusava a se emendar, não é? Recusava a se retratar, a mudar de vida. Então, cuidado, quando nós tomamos decisões erradas e mantemos-nos neste caminho. Pode ser para a nossa destruição eterna. Às vezes nós seguimos um caminho porque nos deixa feliz, humanamente falando. Sentimos-nos bem, dá-nos certo gozo, mas é um caminho de morte. É como a Bíblia diz. Parece bem aos nossos olhos, mas no fim é caminho de morte. Não sigamos esse caminho. Tenhamos a coragem de voltar para trás e se virmos um irmão nosso nesse caminho, não fiquemos calados como os profetas ou não façamos como os falsos profetas. Vais no bom caminho. O mais importante é que tu sejas feliz. O mais importante é que, queridos irmãos, cuidado. Cuidado, porque é ele que se perde e somos nós, porque não fomos os atalaias e não avisamos. Também o que é que nós podemos aprender? Ele queria ouvir palavras de concordância. Como é que é possível ouvir palavras boas se o que ele estava a fazer, se o seu comportamento era mau, totalmente contrário a Deus? Não dá. Não podemos estar a ouvir coisas boas quando estamos a infringir a lei de Deus. Não podemos. Se alguém nos está a bajular com boas palavras quando nós estamos a infringir a lei de Deus, cuidado. É um engano muito grande. Também teve uma atitude infantil ao achar que os profetas de Deus o perseguiam, não é? Este profeta só diz o que é mau de mim, parece que isto é perseguição, não é? Parece que isto é perseguição. Mas ele foi infantil porque os profetas estavam a alertá-lo, não é? Ele só queria ouvir coisas boas, não queria ouvir a verdade, só queria ouvir coisas boas. Queridos irmãos, assim como o rei Acabe, muitos de nós estamos a levar as nossas vidas de acordo com a nossa vontade, desprezando muitas vezes os conselhos dados pelo Senhor ou pelos servos do Senhor. Muitas vezes achamos que Deus é amor, e Deus é amor, nós sabemos isso, que Ele compreende, que Ele é um Deus perdoador, e nós sabemos tudo isto. Mas também devemos ter consciência que este Deus que é amor, que é um Deus compreensivo, que é um Deus misericordioso e perdoador, este Deus, exige que nós lhe obedeçamos, que andemos conforme a sua lei, conforme a sua palavra. Pensar que Deus, irá concordar com as nossas escolhas, as nossas más escolhas equivocadas, não é? Contra os seus princípios é agir como o rei Acabe. Então, que esta mensagem fique bem presente na nossa mente. Nós temos uma responsabilidade. Não é andarmos a apontar os dedos, porque primeiro temos que ver a trave que está diante dos nossos olhos, está bem? No entanto, se nós vimos que um irmão está no caminho errado, não nos acanhemos, mas ajudemos esse irmão a ver
algo diferente. Se Ele não vir, já não é responsabilidade nossa, mas que possamos ser como Micaias, corajosos, possamos ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele pede e não seguir o desejo do nosso coração. Que assim seja. Amém.